Estamos aqui no programa E Agora José, para quem acredita no poder das redes. Nós temos hoje como convidado o doutor Pedro Marques. Ele vem aqui falar conosco sobre gestão de conflitos no direito de família, que é um tema realmente incrível, né? O doutor Pedro, ele é advogado, ele é capacitado em práticas colaborativas, mestrando em comércio exterior pela Escola de Negócios de Barcelona, especialista em família e sucessões pela PUC do Rio de Janeiro, e ele é sócio fundador do curso GPC e professor universitário. Então hoje nós teremos aqui uma bagagem incrível para ser passada para vocês, né? Para ser compartilhada entre a gente, com o objetivo de receber todo esse conhecimento que pode nos ajudar na resolução de conflitos familiares. Então nós sabemos que a família, ela é a base da sociedade. Nós sabemos o quanto esses conflitos vêm trazendo transtornos e consequências seríssimas, não só para essa família, para esse grupo familiar, mas também para toda a sociedade. Sejam muito bem-vindas, estou vendo aqui a Luísa, a Luciana, bom dia, Luciana, o Alan, sejam bem-vindos, Lúcia. Bom dia, Lúcia. Seja muito bem-vinda, com todo o seu amor que você sempre traz aqui para o programa. E, bom, nós estaremos falando sobre esse tema que eu amo, né? Que nós amamos, todos nós, porque fazemos parte aí do mesmo sistema, né? Do mesmo grupo. Eliana Rocha, seja bem-vinda. Estaremos falando sobre família. E a família é o assunto, né? É o assunto mais importante do meu ponto de vista, porque é a partir da família que a gente consegue aprender a se relacionar, a gente consegue desenvolver o amor, porque o amor, ele é vivenciado, e nós conseguimos levar esse amor adiante, tanto para a sociedade como para outros sistemas, né? Sistema profissional, por onde nós passarmos, porque conseguimos crescer como adultos e crescer integrando a nossa criança, né? A nossa criança através deste relacionamento. Cada um dentro do seu papel, dentro da sua posição, dentro do seu local de força. O Pedro já chegou, então eu vou aqui convidá-lo para a gente já iniciar o nosso bate-papo, porque nós temos aqui muita informação. Vou aguardar a entrada dele. Vamos ver. Pedro, já te convidei. Veja aí. Não sei, não está entrando. Olá, Maiara, seja bem-vinda. Fabiana, olá, Fabiana, seja bem-vinda. Que prazer. Sandra, bem-vinda, Sandra. Maravilha, pessoas muito queridas estão aqui conosco hoje. Eu estou aguardando o Pedro, eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu já fiz o convite, Pedro. Dá uma olhada aí. Não conseguiu, vamos ver o que aconteceu. Estou enviando novamente. Tudo bem, Fabiana? Maravilha, hein? Participem, tá? O que vocês tiverem de dúvidas, vocês podem escrever. A gente vai estar conversando, eu e o Pedro, e aí eu vou respondendo vocês. Alan, seja bem-vindo. Aí, olá, Vanessa. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Consegui, finalmente. Eu já tirei o doutor aqui da frente. Acho que minha internet está um pouquinho ruim, tá dando uma travadinha. Tá, ok. Tá mesmo, já tá. Me ouvi direitinho. A tua imagem travou. Quando você falou que a internet estava dando uma travada, travou. Mas agora tá bem, agora já voltou.
Tá travando? Deixa. Tá, eu vou tentar mudar de lugar aqui só para ver se eu consigo conectar de novo, porque sua imagem tá travando muito aqui para mim, não tô conseguindo te ouvir. Espera um minutinho. Okay. Acho que a internet agora, essa manhã, tá terrível. Tudo bem. Doutor Saulo, seja bem-vindo. Sejam muito bem-vindos. Esse nosso assunto é bastante importante, né? É um momento, inclusive, do direito. Ele foi mudar de lugar e eu vou falando aqui com vocês enquanto isso. João Vitor, seja bem-vindo. Então, eu estou dizendo o seguinte, que esse é o grande momento, né, do direito, dos juristas, dos advogados, estarem atentos para essa questão da resolução de conflitos, né, de uma maneira extrajudicial, principalmente, porque a demanda é muito grande. Olá, doutora Marília, que maravilha! Seja muito bem-vinda. Participem. Deixa eu ver aqui o Pedro. Já voltou. Ver se agora dá certo. Vamos aguardar. Pronto, vamos ver se a gente consegue agora. Tomara que agora dê certo. Pois é. Eu tô dizendo aqui, primeiro eu disse que eu já tirei o doutor, já tô te chamando de Pedro, tudo bem? Maravilha, perfeito. Eu até prefiro também. É até estranho. Às vezes eu tô no tribunal, a pessoa me chama de doutor, eu fico até procurando quem que a pessoa tá chamando. Cadê o doutor? Então, assim, Pedro, nós já fiz a tua apresentação, né? Maravilha. Você vem aí com uma bagagem maravilhosa, inclusive você é um dos sócios, né, do GPC, que é um curso incrível que vocês montaram no Rio de Janeiro. Depois eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso também. Claro. E eu fiz uma pequena introdução aqui dizendo o quanto é importante, né, para nós advogados, né, e para todas as pessoas que estão envolvidas com o direito, principalmente, né, que elas tenham agora esse interesse, que elas olhem, né, que elas enxerguem esses mecanismos de resolução de conflitos, principalmente no âmbito familiar, porque a demanda ela é muito grande e agora nesse período de pandemia nós sabemos que aumentou consideravelmente porque as pessoas estão em casa, os conflitos aumentaram porque elas não aprenderam a lidar com eles, né? A atitude do ser humano geralmente é fugir dos conflitos, né? E não enfrentá-los. E essa atitude é exatamente por causa da criança deles, né? A criança ferida. Então, é um momento de olhar para as emoções, é um momento de saber lidar com essas emoções e de encontrar pessoas preparadas, né? Pessoas que venham realmente auxiliar, conhecimento técnico, jurídico e psicológico, né? Para poder dar suporte nessas decisões, né? E não ficar aguardando por anos, né? Ou por muito tempo uma decisão judicial de alguém que não tem condição humana, né? Não técnica. Técnicas são competentes, mas humana para decidir da melhor forma. Então seja bem-vindo, Pedro, e eu te passo a palavra. Obrigado, querida. Te agradeço muito aqui pela oportunidade de estar falando aqui no seu canal. Dou as boas-vindas aí a todo mundo aí que está acompanhando a gente. Marília, minha super parceira aí do curso GPC. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, porque eu gosto de falar bastante disso, justamente porque eu tive uma mudança muito grande na minha trajetória. Eu não sei se você sabe, Vanessa, mas eu fui consultor tributário, então eu era apaixonado por tributário e trabalhava basicamente com recuperação de crédito, com ICMS, né? Que legal. Então, trabalhei em duas grandes consultorias, né? Na Focus Tributos e na Price, né? Na PwC. E aí, ainda na faculdade, eu já era consultor tributário na faculdade, tive uma grande oportunidade com os amigos, né? Que eram sócios na época dos escritórios. E ainda na faculdade conheci as práticas colaborativas, em 2016, que foi justamente a minha mudança, assim, digamos, a minha mudança de paradigma, né? Perfeito. Eu conheci as práticas colaborativas sozinho, pesquisando, porque na época eu participava, eu fiz Universidade Católica de Petrópolis, né? Eu sou de Petrópolis, inclusive estou aqui na Serra na quarentena. Nossa!
Tá muito frio aí, né? Nossa senhora, essa noite agora fez uns 6 graus mais ou menos, pra você ter ideia. Então, eu participava no núcleo de prática jurídica da faculdade em mediação de conflitos, né? Uau. E lá no núcleo de prática jurídica é um núcleo bem forte, né? Quem toca lá o núcleo é uma tabeliã, uma grande amiga minha e professora, que está desde 2001, o núcleo de prática jurídica em mediação de conflitos na Universidade Católica de Petrópolis. Nossa, que bacana. Muito interessante, né? E aí eu vou te dizer a verdade. Eu comecei no núcleo de prática jurídica em mediação porque alguns amigos pegaram e me falaram assim: Pedro, faz mediação, é tranquilo, cara, você não vai precisar estudar tanto, você está aí trabalhando com tributário, então você vai conseguir passar com uma nota boa, vai aumentar seu CR. E eu vou te dizer a verdade, eu entrei por isso. Na época eu entrei por isso. Mas me apaixonei por mediação de conflitos. Né? E a partir da mediação de conflitos, eu fui buscando outras formas de resolução de conflitos que eu não tive na faculdade, na graduação. Né? Tive uma pincelada pequena no final da faculdade, é até um tema que a gente pode tratar aí depois. E conheci as práticas colaborativas. Né? Entrei em contato com o pessoal do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas e busquei me capacitar já em 2016 nesse método. Né? Então, assim, se eu puder resumir basicamente aqui o que são práticas colaborativas para a galera aí que está assistindo a gente, é um método de resolução de conflitos, né? Assim como mediação, negociação, arbitragem, autocompositivo, né? Consensual e extrajudicial. Então, a gente trabalha aí com uma equipe multidisciplinar, com diversos profissionais, né? Com aporte financeiro, aporte psicológico, né? O aporte jurídico. E a gente assina inicialmente um termo de não litigância, buscando uma maior confiança dos clientes e dos advogados, para a gente conseguir trabalhar da melhor forma possível aquele conflito específico que chega para a gente. Né? E, enfim, começou aqui no Brasil com algumas advogadas e alguns profissionais que trouxeram as práticas dos Estados Unidos. Né? Elas foram idealizadas aí por um advogado norte-americano chamado Stuart D. Webb. E obrigado, Durval, meu amigo aí, multidisciplinar. Ele é da área de marketing. Publicidade, aliás, desculpa, querido. Então. Não faz isso, Pedro. Ele colocou aqui: Pedro é um excelente profissional. Que né? bom, que bom. Então, trouxeram as práticas para o Brasil. E justamente na área de família e sucessões. Né? As práticas colaborativas surgiram nos Estados Unidos. Esse advogado norte-americano que eu já citei, ele é um advogado de família e ele via que seus clientes não tiravam um grande potencial daquelas decisões, mesmo que favoráveis. Né? A gente sabe disso. Tratando de um processo judicial cansativo, né? Divórcio, guarda, enfim, inventários. Né? Você sabe muito bem, Vanessa, que vou também te chamar de Vanessa. Sim, claro. Que a gente passa por muitos desafios dentro de um processo judicial e não os desafios só inerentes ao conflito, mas também os desafios do próprio poder judiciário que nos impõe. Né? Com demora, com decisões, desculpa falar o termo, bizarras. Então... Bizarras, não, esse termo é totalmente apropriado. Exato. Então, eu temo muito por isso e eu não me sinto seguro juridicamente, né? Eu acho que a gente perde muito na segurança jurídica dentro de um processo judicial, apesar de o juiz ser treinado ali dentro da materialidade do processo. Mas eu posso te afirmar que eu fico muito mais tranquilo de, quando possível, claro, tratar das relações familiares, né, dos embates, tanto familiares e empresariais, que é uma área que eu gosto bastante também. Eu também. Da área, que bom, é muito, muito gostoso, né, trabalhar com empresarial também. E você conseguir trazer, por exemplo, na minha prática, dentro de práticas colaborativas, dentro de mediação, conseguir resolver aquele conflito, ou que mesmo que não tenha uma resolução específica, mas que você consiga ampliar o caminho daquelas partes por meio extrajudicial, com uma maior celeridade, com uma maior economia, né? Hoje a gente fala bastante, agora em tempos de pandemia, a economia do país, a gente não sabe para onde vai andar, né? Então as pessoas realmente estão segurando o dinheiro, tudo, né?
Sim, claro. muita gente agora ficando desempregada, tendo que se reinventar. A gente mesmo, né? Eu e Marília aí com um curso que a gente ia fazer o lançamento agora no Rio e lançar já o curso presencial, a gente teve que se reinventar, fazendo lives, planejando aí um curso à distância. Mas eu vejo que esse aporte, que no caso eu já procurei ainda na graduação, foi muito importante para a minha carreira, né? Ainda é importante, eu sou muito novo, eu sou formado há quase 4 anos, eu me formei também em 2016, né? Então iniciei a minha carreira de advogado em 2017 e eu vejo essa grande importância de você conseguir caminhar nos diversos métodos, né? Você conseguir caminhar, assim, num processo judicial com um embate forte, num grande litígio, eu realmente vejo a possibilidade nisso, né? Eu tenho um amigo, foi professor também, que chama Marcelo Mazzola, ele fala bastante nessa questão de você conseguir ter uma tecla em que você consiga caminhar nos diversos métodos e caminhar também dentro do Poder Judiciário, trabalhando num litígio, ou seja, você conseguindo agir de forma ética, né, com boa fé, tratando aquele processo litigioso também dentro da materialidade do processo, dentro dos fatos verdadeiros e conseguindo o melhor interesse do seu cliente, né? Claro, respeitando aí, como eu já disse, todos os aspectos éticos, mas também podendo apresentar aí um leque de opções de métodos, né? Hoje a gente fala em diversos métodos, né? Mediação, negociação, arbitragem, práticas colaborativas, design de sistemas de disputas, as práticas sistêmicas, que aí quem vai falar muito melhor sobre isso é a própria Marília, minha sócia, né? E eu vejo, como eu já disse, né, uma importância muito grande nessa mudança de paradigma que a gente está vivendo aos poucos no Brasil, mas eu vejo um crescimento exponencial nessas áreas aí de resolução de conflitos. Com certeza. E eu vou te trazer um pouquinho, Pedro, a respeito exatamente dessa visão, né? Porque eu vejo uma nova consciência mesmo dentro da advocacia. Quando você traz, por exemplo, né, você citou as práticas sistêmicas, né? Baseada na inteligência sistêmica. Então, a gente procura o melhor interesse agora do nosso cliente, mas não como era antes. Porque antes o melhor interesse do nosso cliente, nem ele mesmo sabia qual era. Porque ele vem com um problema, né? Então, trazendo para o âmbito de família, ele vem com um problema onde ele está, vamos supor, num divórcio, e o que ele quer é ficar com a maior parte do patrimônio. Então, ele acha que esse é o melhor interesse para ele. Ele também quer a guarda unilateral da criança, né? E ele quer, sei lá, mais alguma coisa que ele pede. Então, ele acredita que esse é o melhor interesse dele. Então, antes, os advogados fariam o quê? Fariam exatamente o que ele queria. E isso, na verdade, olhando pela inteligência sistêmica, ia, na verdade, atrapalhar a vida dele. Porque se existe uma injustiça, se esse advogado, por questões técnicas, de conhecimento, uma argumentação boa, consegue o que ele pediu, então existiu uma injustiça sistêmica. Nessa injustiça, ele automaticamente, por todo o conhecimento que a gente tem do campo morfogenético, ele vai sofrer lá na frente. Quando você, advogado, já tem essa visão e já participa, inclusive, você já conhece as práticas colaborativas, você já conhece todos esses mecanismos e você já integrou o conhecimento multidisciplinar ou interdisciplinar, né? Quando ele chegar dizendo, olha, eu quero que você tire tudo daquela mulher, é isso que eu quero. Você vai conseguir mostrar para ele e trazer para ele todo o conhecimento que está faltando para que ele possa perceber o que realmente é o melhor interesse para ele. E o melhor interesse para ele dentro do âmbito da família é o melhor interesse de todos os envolvidos. Então a gente entra numa nova consciência e traz essa consciência para dentro do nosso trabalho. Isso realmente é incrível. Eu trabalho, e aí você me trouxe as empresas, né? E eu gosto muito das empresas. Eu me especializei em direito de família, né? Como eu sempre fui pela questão da violência doméstica, então também fiz. Não existia uma especialidade nisso, então eu fui fazer em criminal para poder unir.
né? Chegar onde eu Eu queria. trabalhei com criminal, hein? Trabalhei com crime financeiro durante algum tempo também. Então, perfeito. Porque o direito, na verdade, é um todo, né? Ele é Sim. separado em pedaços para facilitar o trabalho, mas ele é um todo, ele sempre está interligado. E então eu fiz o criminal para pegar as violências domésticas. E dentro disso, Pedro, o que aconteceu? Eu comecei a perceber que muitas empresas, né, são familiares. Sim. A família vai para a empresa e eles não dissociam, né? Ele é meu marido em casa, na empresa ele não é meu marido. Então briguei com o marido em casa e na empresa eu não olho na cara dele. Sim, sim. Começam os problemas dentro da empresa. Além das pessoas que já são família dentro da empresa, ainda existem os funcionários. Quem são esses funcionários? Aqueles que são tratados com afeto. E qual é o liame, né? Qual é, na verdade, o pressuposto hoje do reconhecimento de uma família por direito, se não o afeto? Perfeito. Então, perfeito. a relação de afeto vai gerar ali um movimento familiar, um movimento sistêmico familiar. E ali estão todos os direitos embutidos. Então, nós temos ali o direito tributário, né? Nós temos ali o direito de família, nós temos, de repente, o direito criminal, né? Porque é uma relação, então tudo vai acontecer ali. O que essa empresa precisa? Essa empresa não sabe, porque foi alguém... Eu tenho vários casos assim, né? Então, a pessoa foi e falou, eu sou muito bom em... Deixa eu criar aqui algo para não identificar ninguém, né? Eu sou muito bom em marcenaria, vai. Eu sou muito, muito bom. Vou abrir uma empresa. Vou colocar minha esposa para atender. E começa a empresa sem nenhuma estrutura, sem nenhum conhecimento, nem de contabilidade. Começou tudo errado. Vai dar problema, mas é lógico que vai, é só uma questão de tempo. E aí você encontra, por exemplo, um grupo como, por exemplo, o seu, o GPC, que tem toda uma estrutura e que vai ensinar. Tem alguém lá que é especialista na questão financeira. Tem alguém lá que é psicólogo, vai cuidar das emoções dele com a esposa, que ele acha que a esposa não está ajudando. Né? E que está levando o problema para casa, porque leva. Né? Vai ter alguém que vai cuidar da questão contábil, vai ter alguém que vai ensinar a questão administrativa, vai ter alguém que vai mostrar que eles poderiam ter uma gestão melhor, né? Uma gestão justamente dos recursos para poder investir naquele teu amigo aí que trabalha com a publicidade, porque se não fizer a propaganda, a publicidade não vai vir cliente. Então, você traz um conhecimento e você empodera o seu cliente para que ele tome a melhor decisão. Seja qual for a decisão dele, tem um advogado que vai documentar tudo isso, né, da melhor forma possível e vai homologar em juízo para ter força judicial. Sem precisar de briga, dor de cabeça, separação, muito dinheiro, porque é muito mais caro você contratar um advogado para o litígio do que um advogado nesse sentido preventivo. É muito mais caro, né? É muito mais dor, você vai ter que comprar remédio porque você vai ficar deprimido, vai ter gastrite. Enfim, quantos problemas são tirados simplesmente porque existe alguém que dá um suporte em todas as áreas necessárias para que esse ser tenha um empoderamento. Então, eu trago aqui uma empresa familiar, e quantas empresas familiares existem? Onde você agora tem um conhecimento empresarial e um conhecimento familiar, mas que misturaram de tal maneira que você não sabe mais o que é empresa e o que é família, né? Eu tive acesso à mediação de conflito, Pedro. Eu era uma advogada totalmente litigiosa, né? Eu era mesmo perfil de advogado tradicional, né? Briguenta, era eu. E assim, venho com direito, né? Quando eu entrei na faculdade, eu não concluí, a primeira faculdade que eu entrei foi em São Paulo, foi na USP, não vou falar, que você vai descobrir a minha idade, eu não vou falar, mas faz tempo. Que isso?
Não vou contar. Mas aí, a mediação de conflitos veio para minha vida, olha que incrível, quando eu deixei de advogar para assumir um cargo dentro da Polícia Civil. Então, na época, como policial, que aí que era para ser de briga mesmo, não, eu fui para mediação, né? Legal, e comecei a me interessar por todas essas técnicas, pela justiça restaurativa, né? Por também a linguagem, né? Pela CNV, a comunicação não violenta. Tudo isso, conforme eu fui colocando em prática com os meus clientes, eu fui vendo que o resultado é muito melhor. É muito mais rápido, é eficaz. Não resolve somente o problema que ele trouxe, que geralmente esse problema é uma consequência. Resolve a raiz do problema, né? E esse cliente fica seu amigo, ele nunca mais vai embora, né? Se ele não tiver mais problema, ele traz quem tem. Então, quer dizer, é rentável, que tem advogados que falam assim para mim, mas doutora, isso dá dinheiro, é rentável? É muito rentável em todos os sentidos. Não só na questão financeira, mas também na questão do nosso sentir, da nossa realização enquanto profissionais, que realmente utiliza do seu conhecimento para transformar a sociedade, a realidade da sociedade, de uma maneira que a gente deixa algum legado positivo. Sim. Então é isso. E eu achei incrível a ideia, o GPC, né? Eu tenho um carinho, assim, inestimável pela Marília, né? E ela me falou muito bem de você, né? Foi ela que trouxe, que fez esse... linkou, né? Nós dois. E é isso. Então, quantas pessoas poderão agora perceber isso, né? Na condição de profissionais e procurar fazer um curso como esse e estar capacitado para levar essa nova visão adiante. Porque não só no âmbito de família, né, Pedro? Sim, as questões que estão surgindo aí vão precisar de negociações e tudo. Com certeza, com certeza. Eu gosto bastante de falar sempre do aspecto estratégico do conflito, né? Então, eu trago um aporte muito legal, porque ano passado eu fui coach da equipe Brasil de negociação no Harvard Negotiation Program. E a gente foi para o Japão, a gente representou o país lá no Japão, a gente ficou em 11º lugar dentre as 28 equipes do mundo inteiro. E aí eu acabei me utilizando do modelo de negociação de Harvard. Aliás, é até um outro tema legal aí pra gente fazer uma live. Vou até anotar, me fala o tema. Pode colocar aí, modelo de negociação de Harvard. E foi muito legal porque o modelo de negociação de Harvard é um modelo de negociação que se baseia numa negociação sem barganhas. Então a gente acaba negociando, enfim, tem diversas técnicas que eu poderia ficar aqui umas 2 horas falando para você, mas a gente busca no modelo de negociação de Harvard encontrar os reais interesses, além das posições, né? A gente estuda isso também, mediação de conflitos, né? Essa competição que eu participei especificamente, a gente ganhou ela aqui no Brasil e fomos representar o Brasil fora no Japão, né? Então é uma competição de empresarial, mas eu já vou fazer aqui enfim, vou falar para vocês agora, nunca falei isso para ninguém, nenhum canal, nada. Eu estou planejando uma competição, não posso falar o método ainda, mas vai envolver direito de família aqui no Brasil. E com uma parceria em São Paulo também, uma grande amiga advogada também. Então, em breve, se Deus quiser, ainda esse ano, vamos ver como é que vai ser essa questão da pandemia, vamos ter uma competição envolvendo o direito de família. A gente está planejando, está sendo difícil, né? Porque é muito mais difícil você conseguir envolver uma subjetividade, né, dentro de uma competição e como avaliar o andamento daquela questão, ou enfim, a performance daquele competidor, daquele aluno, diante de disputas, por exemplo, que envolvam empresarial, envolvam societário, envolvam família, envolvam sucessões, tributário. Então, né? Eu gosto bastante do planejamento sucessório, trabalho com isso. Então, deixa eu só abrir um parênteses aqui, porque eu não posso ficar calada diante disso. Colocaram hashtag Pedro superdotado. Poxa, que bom, gente, que bom. Fico feliz. Alexandre, seja bem-vindo. Daniela, seja bem-vinda.
vizinhos queridos. Então, sim. Nossa, muito, muito incrível, hein? Essa ideia da Sim. Eu acho que isso também oportuniza, assim como o curso GPC, a gente tende muito eu vejo muito isso assim, na prática, né? Até por ser novo, às vezes não tive grandes oportunidades. Tive grandes oportunidades, mas não tive todas que eu gostaria de ter. Né? Então a gente, quando é muito novo, a gente não, às vezes não tem muita chance. Né? A gente não é ensinado o caminho das pedras. Então a gente se forma e fica muito perdido. Eu fiquei muito perdido. Apesar de saber exatamente o que eu queria, eu vejo que a gente tem uma dificuldade até para entrar também no meio acadêmico. Né? Então, até por isso que depois de voltar a essa competição do Japão, procurei um curso, né? O mestrado que eu faço em comércio exterior na Universidade de Barcelona, justamente para ter esse aporte de diversas culturas e você conseguir negociar os conflitos usando os diversos métodos, que é até o tema da minha tese. Outra live também que a gente pode fazer depois. Vou fazer umas 10 lives com você. Sim, com certeza. Nossa, vou adorar. Pode me convidar que eu estou aqui. Então, para você conseguir resolver os conflitos, não só familiares, mas também conflitos empresariais, que também envolve a questão do familiar, né? Hoje eu trago um dado para você que mais de 90% das empresas brasileiras são empresas de cunho familiar. Então, para a gente ver aí como que fica a questão, né? Mas conseguir resolver esses conflitos de empresas, de famílias, de diferentes culturas. Né? A gente tem aí uma cultura multifacetada no Brasil, né? Hoje, enfim, eu mesmo, minha mãe é descendente de italiano, então a gente acaba observando muito essa questão da cultura hoje na resolução de conflitos. É muito importante nós, advogados, nos adequarmos ao nosso cliente, né, em relação à cultura, o aspecto financeiro do cliente, que também pega hoje nesse aspecto cultural muito forte, enraizado no Brasil. Né? Então, eu acabo trazendo na minha prática profissional e também gosto muito de compartilhar com todos essa questão de você conseguir se colocar num papel de advogado multifacetado, que eu sei que você também né? E a gente conseguir divulgar o máximo possível os métodos, porque eu vejo que as pessoas saem da faculdade, assim como eu passei por isso recentemente, muito perdido. Então, se você consegue se utilizar do aporte de diversos métodos, eu sei que eu bato muito nessa tecla, acabo repetindo muito, mas é porque é para entrar na cabeça. É necessário, Pedro. E eu entendo, até só fazendo aqui um parênteses, por que você está fazendo isso? Eu tive um período na minha vida, Pedro, que eu já venho falando disso já faz um tempinho, sabe? E isso confundia a cabeça das pessoas antes, né? Sim. As pessoas olhavam para mim e falavam, mas afinal, o que é que você faz? Porque tinha tanta coisa, tanto Sim. método, mas o que você faz, né? E hoje, ainda bem, né, que muitas pessoas já despertaram, então esse conhecimento ele está sendo levado. E agora as pessoas já estão entendendo, né, o que é que eu faço. Sim, sim. É importantíssimo, né? São métodos e cada um você vai usar conforme o cliente. Então isso se torna um atendimento totalmente personalizado. Exato. Né? Porque o cliente, quando ele... aquela história, cada caso é realmente um caso. Então, ele vem com todas as suas especificidades, suas particularidades, né? E você vai ver, diante daquela situação, na verdade, é um trabalho incrível, né? Parece um jogo mesmo, de estratégia. Sim, é total estratégico. Você vai ver qual instrumento vai ser mais adequado para aquele... Você vai estudar o caso e você vai ver qual instrumento vai ser mais adequado para chegar na solução de forma mais rápida e eficaz e que realmente o cliente receba além do que ele veio buscar. Né? Sim. Como a gente já falou, quando ele vem buscar, ele vem com o nível de conhecimento dele. Aí ele encontra uma equipe, né, multidisciplinar especializada. Ele não alcançaria aquilo sozinho, nenhum de nós alcançaríamos. Por isso que esse programa, por exemplo, ele é um programa, o slogan dele é
para quem acredita no poder das redes. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu posso passar minha vida inteira estudando e saber muita coisa, mas nunca vou saber de tudo. Mas posso saber de tudo se eu estiver numa rede. Por quê? Porque aí todo o conhecimento que eu não adquiri sozinha, eu tenho na minha rede comigo. Quando a pessoa me procura, ela não vai encontrar simplesmente a Vanessa, ela vai encontrar um sistema. Se na minha rede tem o Pedro, na minha rede tem a Marília, na minha rede tem a Mariângela, entende? O que vai acontecer? A pessoa vai receber o todo nela. E o problema vai virar uma besteira, vai virar fumaça. Então, essa é a ideia. Seria a imagem do que o resultado final disso, né? Eu acredito muito também, eu vejo que tem determinadas pessoas profissionais que se apegam muito ao nome do método específico, né? Sim. Por exemplo, se eu estou ali fazendo uma mediação privada e talvez eu converse com as partes, ou as partes me procurem no privado, e a gente tenta modificar um pouco essa mediação, indo de encontro a um determinado outro método. Tem profissionais que talvez falariam, não, vamos encerrar a mediação e vamos, enfim, isso não é mais mediação, ou eu não posso fazer isso. Eu concordo um pouco dessa questão, até sou bem crítico em relação a isso. Eu acredito muito no que o Diego Falek chama de design de sistema de disputas, né? Então, não necessariamente a gente precisa dar nome aos bois, digamos assim, né? A gente não precisa dar nome ao método específico. Então, você pode montar, sim, uma resolução de conflito personalizada, sem nome algum. Posso dar o nome de Pedro 123. Então, me utilizar de técnicas de mediação, de negociação, de práticas colaborativas e poder vender isso para o cliente. Hoje a gente, o advogado, a gente tem muitos advogados no Brasil, né? Então a gente tem que se reinventar, tanto nesse aporte dos métodos, dos diferentes métodos, ou também na invenção de novos métodos, por que não? Né? Sem nome algum, não tem problema. A gente vai fazer aquilo de forma personalizada para aquele cliente, né? Principalmente envolvendo famílias, né? Eu vejo muito isso, porque cada família tem sua peculiaridade, né? A gente hoje fala bastante também das novas famílias, né? Então você tem uma evolução muito grande de diversos setores por conta das novas famílias e por que não o direito, né? Eu acho que nós devemos nos adequar às novas famílias e não o contrário, né? E assim métodos. E é o que eu ia te falar, viu, Pedro? Porque assim, eu sempre trabalhei com família, né? Eu não tenho muita família. E se eu fui para empresas, é porque empresas familiares, né? Se eu fui para o crime, é porque era o crime de família. Então, eu fiz um monte de coisa, mas sempre o foco foi família. O que eu quero te falar com isso? Cada vez que aparece alguém colocando um nome, dizendo, olha, isso aqui, por exemplo, é direito sistêmico, então você só pode fazer direito sistêmico. Aí você vai fazer, não, isso você não pode, porque você é só um observador, que é um facilitador, você não pode pôr sua opinião, se for sua opinião antiético, não sei o quê. Quem foi que disse que é antiético? Quem disse isso? Onde está escrito? Né? É alguém que está querendo manter aquele nome, né? Exato. Aí vem outro e fala, esse nome aqui é meu nome, eu criei, eu registrei, é meu. E agora você tem que fazer assim. Agora tem esse nome aqui que você tem que fazer assim. E trazendo aqui para a militância, né, para o contato com o cliente, sinceramente, o nome, e eu concordo totalmente com você, eu não estou nem aí para o nome. Eu quero resolver o problema do meu cliente. Eu quero que o meu cliente fique feliz e eu vou ficar feliz junto com ele. E aí eu vou conhecendo nomes e nomes e nomes, sem me prender a nenhum deles. Todos eles para aprender e encontrar novas informações que podem me ajudar no resultado final do cliente. Porque no final das contas, o que nós precisamos é de famílias harmoniosas. A gente precisa de uma estrutura familiar para que a nossa sociedade pare de sofrer tanto, que nós sabemos que o sofrimento é por causa da família desestruturada. Então é isso que a gente quer. Ah, não, eu estou fazendo uma mediação, eu estou vendo o que eu preciso fazer para resolver, mas eu não posso, porque eu sou mediador, e o mediador não pode fazer isso. Eu vou te encaminhar para outra pessoa. Não faz sentido. Sim, entende? Uma grande oportunidade. Estou trazendo uma opinião minha, né? Sim. Eu concordo. E concorda
Que concorda com a tua linha de raciocínio, que você já vem trazendo. Então, quando você consegue abrir para isso, e não se prender a nome nenhum, mas entender sempre o que é ético, né? O que é ético é você não desrespeitar o direito de outro, né? É você ser íntegro, você ter caráter, honra. Então, se você sabe que você está sendo íntegro e que você está simplesmente usando um instrumento, como se você fosse um cirurgião, e você estivesse diante de alguém que precisa ser salvo, e você tem lá todo um instrumental para poder fazer isso, você vai usar exatamente o bisturi, você vai usar cada instrumento conforme o que se apresenta na hora que você abriu aquele corpo. Perfeito. E ali você não vai mais discutir o nome do instrumento. Você vai resolver o problema para fechar aquele corpo para que aquela pessoa possa ter uma nova oportunidade de vida. Então, nós advogados, ou como alguém falou aqui, eu não sou advogada, mas estou aprendendo com o seu programa. O programa é para todos, né? Como um amigo meu estava dizendo ontem, ele disse assim que ele foi numa reunião dentro da OAB e ele não é advogado. E aí ele disse assim, por que as portas não estavam abertas para todo o público, já que aqui é a casa da cidadania, né? Então, é essa mensagem, né, que esse programa traz, que nós somos complementares e todos nós pertencemos. E quando a gente inclui a todos, a gente agrega e fica rico, a gente cresce, a gente expande. Verdade. Né? Não existe concorrência, Pedro. Sim. Quando você acredita que existe concorrência, você começa a perder. Então, quando você acredita que não existe concorrência, mas que cada um tem o seu lugar, o seu local de força, a sua posição, você vai dar as mãos e você fica imbatível, como essa ideia de todas essas práticas e instrumentos colaborativas para a resolução de conflitos, para negociações, né? Ou para estratégia. Porque eu trabalho com estratégias também. Né? No caso de família, existe algo muito importante, que são os patrimônios. Eu trabalho com estratégias em relação a patrimônio. Eu sempre ensino os meus clientes a não deixar ninguém ficar pensando em herança, para não acontecer nada de inventário, aquela confusão toda, tributária. Nossa, para que isso? Se existem modelos que você pode deixar sucessores, sua empresa não vai fechar, porque alguém não soube administrar, que o seu filho, seu neto não soube. Então, é um conhecimento que precisa ser passado, que resolve o problema, e mais do que resolver o problema, te traz resultados que você nunca imaginou. Porque alguém se preparou, sabe disso, e está junto com você, alinhando isso com você. Então, acaba esse modelo de justiça e de demora. E cadê o processo? Foi para o Ministério Público, vamos esperar. Ele não devolveu. Poxa, a doutora está demorando. Não vai, mas como é que o juiz decidiu uma coisa dessa? Ele não leu o processo. Vamos falar com o juiz. Acabou. Sim. O juiz vai homologar acordos, né? Feitos por pessoas preparadas. Perfeito. Que são as melhores pessoas para saberem sua própria situação familiar, né? Perfeito. Eu gosto muito de fazer alusão, acho que não sei se você já viu alguma live nossa, eu gosto muito de fazer alusão da figura do alfaiate, né? Eu falo sempre que nós profissionais, independente de práticas colaborativas, que de onde surgiu essa minha ideia de fazer alusão do alfaiate, mas eu creio que nós advogados somos alfaiates sim. Né? O cliente chega para a gente, assim como, enfim, um cliente de um alfaiate, para a gente desenhar perfeitamente aquela roupa, aquele costume, aquele terno, aquela camisa para aquele cliente, né? Personalizado. Então, nós advogados, nós temos esse trabalho que eu acho muito bonito, muito gostoso de você exercer. Né? Eu escolhi a advocacia, eu não escolhi a advocacia para eu ficar só peticionando, indo ao judiciário. Eu gosto de botar a mão na mesa, eu gosto de negociar, eu gosto de conversar com o meu cliente, né? Eu gosto de poder, sim, entrar num embate também com outro colega, mas com ética, né? Então, eu vejo uma grande oportunidade de a gente estar repensando os conflitos, no caso desse tema específico de hoje, os conflitos familiares,
e mostrar para os clientes que eles têm sim a capacidade de resolver seus próprios conflitos com o nosso aporte. É muito importante o cliente, desde sempre, e voltando aí à sua fala dos conflitos empresariais familiares, né, das empresas familiares, quanta empresa que você vê hoje fechando no Brasil por falta de estratégia, por falta de ter um profissional capacitado hoje, né? Eu, por exemplo, algum tempo atrás, saindo um pouquinho do tema, eu prestei consultoria para algumas empresas de mediação de conflitos para capacitar o RH e o jurídico. Porque a gente tem hoje, digamos assim, nós não temos um liame subjetivo, como você já até usou essa palavra hoje, nós não temos hoje um liame subjetivo bem estruturado entre RH e jurídico em diversas empresas. Então, eu tive uma ideia de poder prestar um curso básico mesmo de mediação de conflitos para que tanto o RH quanto o jurídico da empresa, eles conseguissem conversar, ou seja, ter uma mesma moeda de troca, se assim eu posso dizer, né? Porque ambos têm expertise diferentes, mas tendo ali um método específico pensado e que ambos dominam aquelas técnicas, então... Num padrão. Exato. Então, a gente conseguiu resultados muito satisfatórios dentro dessas empresas e eu fiquei muito feliz de ajudar. Então, você vê como é que é uma coisa básica, né? Não fizeram um curso de capacitação de mediação. Um detalhezinho, eu costumo dizer isso, viu, Pedro? Um detalhe torna a coisa medíocre ou extraordinária. O segredo está no detalhe. E sobre o alfaiate que você falou, eu achei muito interessante, né, a imagem que você trouxe do alfaiate. Imagina se esse alfaiate tivesse com ele também um profissional de design, um personal styling, por exemplo. Perfeito. Um cara junto com um visagista que vai olhar para esse cliente, vai ver como é o formato do rosto dele, como é que estão as linhas de expressão, a profissão dele, o que ele realmente precisa nessa imagem, que ele se sinta bem, que ele esteja bem vestido, confortável, mas que também transmita a imagem do que ele precisa para o trabalho dele. E aí dentro disso, quais as cores são mais apropriadas, em que período, né? Que mistura que ele pode fazer dentro dessa roupa que vai ser feita pelo alfaiate. Quando colocar essa camisa com essa calça, você pode trocar nesse tempo. Imagina todo esse conhecimento entregue a esse cliente, além de uma roupa feita exatamente para ele, uma roupa também com um conhecimento daquilo que ele busca, que roupa utilizar. Então, é mais ou menos isso o que a gente tem em comum, né? Esse meu trabalho, o teu trabalho, o trabalho da Marília e de alguns outros colegas nossos que despertaram para isso, e que são pouquíssimos, né? E isso é uma grande vantagem para quem vai dar o curso. Porque esse vai ser o grande diferencial do direito no futuro. Com esse certeza. É o direito do futuro, mas que não é um futuro distante. Diria que é um futuro para 2021, quiçá 2020. Com certeza. E tem o envolvimento agora das novas tecnologias também, né? Enfim, então a gente tem que estar se adequando aí cada vez mais, a gente já está vivenciando o futuro, né? Sim. E é bem interessante. Tem alguma pergunta, querida? O Alexandre, advogado, ele colocou assim: percebo também famílias que possuem mágoas antigas e querem descontar na hora do inventário. Entender os verdadeiros interesses das partes é importante. Exatamente. Alexandre, isso é o que mais tem. Na verdade, o inventário, ele sempre... Aliás, todo o processo de família, eu posso dizer que 100%. Se existe um processo, é porque existe por trás um sentimento familiar não resolvido, e aí é levado ao processo para deixar aquele vínculo ainda, para que o sentimento possa ser resolvido ou não. Se existe processo, já é problema da família, né? E daí que a inteligência sistêmica nos permite enxergar o que está oculto nesse sistema familiar, para que eles possam resolver, e o processo perde o sentido. Quando a gente consegue trazer esse trabalho, isso aí eu tenho muitos casos com resultados assim, inclusive de alienação parental, que é uma das coisas que eu trabalho bastante.
quando resolve na mesa, né, quando resolve entre a gente, o processo fica totalmente sem sentido. Eu tive casos que depois de uma consulta, a parte olhar para a outra e falar assim, olha, eu concordo com tudo que você pediu lá no processo. A gente só faz um termo, eles assinam e a gente pede para extinguir o processo sem resolução do mérito por força de acordo extrajudicial. Então, o Alexandre colocou aqui, já experimentei situações que pedidos de perdão na mesa de negociação resolveu muito. Exatamente, foi o que eu disse, é exatamente isso, Alexandre. Eu acho que todos nós que trabalhamos nessa área, né, quando a gente permite que as pessoas... quando eu falo isso, é porque tem alguns advogados que eles não conversam, né, com o cliente. Eles falam, não sou psicólogo, não vou ficar ouvindo. Então, eles vão especificamente na parte técnica. Só que na área de família não dá. Por isso que muitos vão fazer faculdade de psicologia, que nem eu, né? Eu fui lá fazer terapia, fazer um monte de coisa para poder ouvir o cliente, né? Perfeito. E não ser surpreendido também, né, numa mesa de negociação, né? Isso é muito importante, porque você vê que mesmo com todo o cuidado com o cliente, né, tendo esse aporte psicológico, muitas das vezes nós advogados também somos surpreendidos, né, por questões que às vezes o cliente não se sentiu bem em te passar naquele momento, naquela reunião, e que numa mesa de negociação, eu até brinco bastante, porque quando a gente fala em práticas colaborativas, as pessoas pensam sempre, esse é o advogado que abraça a árvore, é tudo paz e amor. Não, gente, não funciona dessa forma, né? É tão difícil quanto um processo judicial. O que eu falo, que até Alexandre, você, enfim, colocou isso daí da questão do perdão, né, da mesa, eu vejo que em práticas colaborativas a gente tem uma facilidade maior e uma confiança maior do cliente colocar as suas questões na mesa, né? Então você ter um termo de não litigância, sabendo que aquele advogado não vai se utilizar do que você colocou na mesa para peticionar, digamos assim, desculpa o termo, Vanessa, te ferrar no processo, né? Porque a gente fica preocupado, né? A gente não vai liberar informação assim, sabendo que a outra parte pode se utilizar daquilo para conseguir uma decisão mais favorável. É isso que assim que funciona no processo judicial. Em práticas colaborativas, a gente já tem uma confiança, porque a gente sabe que aquele advogado não vai poder pegar o que a gente discutiu, o que a gente trouxe ali para a mesa fechada, né? Fechado naquele termo de não litigância, que as partes têm, sim, uma confiança maior de liberar determinadas informações. E, assim, não confundindo com ingenuidade, claro, né? Mas passando informações de forma objetiva, de forma ética, e você também conseguindo conversar com o seu colega, que antes você tinha aquela ideia que a gente aprende na faculdade, né, Vanessa? De ex-adversos. Então, você passa a ter um colega que vai colaborar para conseguir resolver aquela questão da melhor forma possível, né? Vocês se unem nesse mesmo objetivo, né? Exato. E eu trouxe inclusive uma convidada, a doutora Jerusa, ela vai vir, né, de novo, falando sobre namoro qualificado e união estável. Super tema. E nós estivemos quando eu entrei no processo, ela já estava nesse processo há algum tempo. Isso aconteceu ano passado, 2019, o processo iniciou em 2013. 6 anos de processo, de briga, de confusão. E aí eu entrei e chamei ela para conversar e apresentei esse método. Ela achou interessante e nós fizemos isso. O processo finalizou. E aí ficamos amigas, a gente começou a conversar, a trocar figurinha, ela já veio no programa, vai vir de novo. Então funciona. E enriquece os advogados, né? Porque antes, né, você falou que é advogado novo, né? Eu sou da turma dos antigos, que era papel, não existia. Eu tive que passar por essa história de aprender a mexer e tudo, porque a gente era papel. Tem umas histórias engraçadas, depois eu vou te contar, se você quiser ouvir, tem umas histórias muito engraçadas. Com certeza. Eu vou te contar só uma história que um processo, que a prova do processo era um cheque. Caramba. A prova do processo era um cheque, não tinha outra prova. Sabe o que o advogado da outra parte fez? Ele abriu o processo e comeu o cheque. Caramba. Então, Acabou com a assim, era uma prova. coisa...
Não tem mais prova. Não tinha prova. Não, o pior é que é verdade, não tinha prova. Então, essas coisas aconteciam e era... E por que eu estou te trazendo isso? Porque como é que era a mente dos advogados? Nós éramos inimigos. Sim. Nós éramos inimigos. Então, jamais um advogado ia sentar com outro como a gente está aqui, com vários outros assistindo, e a gente no maior amor aqui. Ai, Pedro, que trabalho lindo. Ai, Vanessa, seu trabalho também. Imagina, isso nem passava pela nossa cabeça que um dia poderia existir isso, sabe? Sim. E nós éramos inimigos. Então, um advogado, se não fosse do mesmo escritório, era inimigo. E era briga, era um pior que o outro, assim, era... Então, veja que evolução que nós estamos, né? Sim. Olha só, estão rindo, comer cheque. É verdade, gente, isso aconteceu com o processo meu. Não tinha mais prova. Então, o que eu quero te trazer, Pedro? Eu quero te trazer exatamente essa questão. Nós estamos em evolução. Nós evoluímos muito, mas anos-luz, eu diria que teria sido gerações, e foi rápido. E continuamos em evolução. Então, todo esse conhecimento, né, que vocês, os mais novos, estão trazendo, porque vem da faculdade e tudo, aqueles, no meu caso, por exemplo, esses mais assim, não pode parar de estudar. Porque se você parar de estudar, acabou. Você não tem mais o que fazer. Porque o direito não para. E por que o direito não para? Porque ele tem que alcançar as mudanças da sociedade. E a sociedade está numa velocidade absurda. Sim, perfeito. E agora, com redes sociais, com tecnologia, com tudo isso, aí que aumentou a velocidade. Não tem outro caminho senão o estudo e senão as redes. Sim. Agregar forças para trazer resultados efetivos para uma sociedade que agora é muito mais exigente. Exato. Sim, com certeza. Então... Tem que se adequar, né? E está sempre oferecendo o melhor para os nossos clientes, né? Independente da nossa área de atuação. E eu gosto muito dessa questão da multidisciplinariedade, da interdisciplinariedade, de você conseguir trazer outros profissionais, e não só por questão de beneficiar o trabalho em si, né? A gente tem uma expertise específica nossa, né? Somos advogados, nós não temos a expertise, por exemplo, de um contador, né? De práticas colaborativas de neutro financeiro, ou de um psicólogo, ou de um psiquiatra. Mas o que é legal também é que numa sociedade como a sociedade brasileira, né, que a gente tem hoje uma dificuldade de mercado, mercadológica mesmo, muito grande, né, uma desvalorização das profissões, você conseguir interligar as profissões, você aquece o mercado, né? Claro, a gente não vê muito sobre isso. Sim. Então você consegue, digamos assim, trocar figurinha com o seu colega que antes você não imaginava. Nossa, eu advogado vou trabalhar em parceria com um médico? Como assim? Né? Nada a ver. Hoje... Exato. Então, assim, você às vezes vai conseguir um cliente indicado, por exemplo, para o seu colega médico. Então, quando a gente poderia imaginar isso? Né? E essa evolução é muito recente. E você vai encaminhar o seu cliente para ele também. Perfeito, exato. Perfeito. E isso é uma delícia trabalhar com isso e ver essa evolução. Eu acho que eu, por ser ainda um jovem de 27 anos, né, um jovem adulto já, quase chegando perto dos 30, tenho medo disso, mas... vai chegar logo, viu, Pedro? Não estou rogando praga. Eu vejo que tudo que eu estudei, o que eu ainda estudo... Olha só, volta Dr. Pedro, estão pedindo, volta Dr. Pedro. Ó. Maravilha, com certeza, eu volto. Pode me chamar aqui, que se for um tema aí que eu conseguir falar, eu tô aqui com vocês com certeza. Bacana. Ô Pedro, nosso tempo voou. Eu vou fazer as minhas considerações finais rápidas. Eu só quero fechar com a inteligência sistêmica, onde a gente consegue perceber que somos todos partes de um mesmo corpo. Então, como um corpo humano, um é o cérebro, outro é o fígado, outro é o rim, e todas as partes são importantes que estejam no seu lugar em funcionamento. Então, muito obrigada. Você tem 25 segundos para se despedir de todo mundo. Obrigado, Vanessa. Eu te agradeço muito, imensamente a oportunidade.
Enfim, já te fiz o convite lá no curso GPC, né? Para a gente fazer essa dobradinha aí. Fico muito feliz aqui com a audiência também de você, todas as pessoas que acompanharam a gente. Me sigam no Instagram,